Boa noite, seguidores da Bebecia. Estamos aqui para mais uma live aí que é um projeto muito legal, que tem crescido a cada dia e a gente está gostando de ver a interação de vocês, a resposta de vocês a essas lives, tanto lá na loja, quando vocês vão lá conversar com a gente, participar na montagem do enxoval e comentam com a gente: eu assisto a live, eu gosto de participar das lives. Isso pra gente é muito legal, porque a gente está atingindo o nosso objetivo, que é levar informação responsável para vocês que estão aí, vivenciando a experiência da gravidez ou acompanhando essa experiência. Às vezes é uma avó, às vezes é uma madrinha ou o próprio papai, porque cada vez mais os pais estão participando desse processo. Isso é motivo de grande alegria pra gente. Então eu queria agradecer a vocês que estão sempre participando das nossas lives. E hoje estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Lia, que é minha cunhada, né? Ana Lia aí é minha cunhada especial do coração, casada com meu irmão, e eu tô muito feliz de ela ter aceito esse convite. Ai dela se não aceitasse, né, Lil? Pois é. Ela vai se apresentar um pouquinho pra vocês. Queria só dar uns recadinhos antes, que é importante pra nossa dinâmica de funcionamento, que nem sempre as perguntas que vocês enviarem eu vou conseguir estar fazendo para ela por conta do tempo. A gente tem que otimizar e aproveitar esse tempo. Então eu criei um roteirinho aqui com ela das principais dúvidas que as gestantes têm. A gente pesquisou quais são as informações mais relevantes para passar em relação à hipertensão na gravidez, para a gente conseguir aproveitar ao máximo a presença dela aqui hoje. Mas pode enviar pra gente, que a gente conseguindo, como vocês têm acompanhado, a gente tenta fazer o máximo de perguntas possíveis, e a gente conseguindo, a gente vai fazer, e quem mandar a perguntinha durante a live vai estar participando do nosso sorteio amanhã ao vivo, que a gente sempre faz lá na loja, de um brinde muito especial para vocês, tá bom? Lil, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite, de estar aí levando informação relevante para os seguidores lá do Instagram da Bebecia. Se apresenta aí pro pessoal que está assistindo, fala um pouquinho do seu trabalho e aí depois a gente vai dar início à nossa live. Então, gente, é um prazer, tá? Assim, Paulinha é uma cunhada amada e eu faço cardiologia só há 22 anos, então tenho alguma experiência, né? Logicamente eu não sou especialista em gestação, mas na verdade os cardiologistas, de uma forma geral, você vai encontrar poucos especialistas em gestação, porque a gente nem vê tanta grávida cardiopata, graças a Deus, né? A maioria de nós é muito saudável. Mas assim, mas todo cardiologista já trabalhou com gestação. Eventualmente a gente acompanha a gestante e é um carinho especial que a gente tem que ter, né? É um momento muito especial na vida da mulher e a gente trata com muito cuidado, com muito carinho, tanto eu quanto todos os outros. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Tem muita coisa nova saindo com gestação. Hipertensão é uma das morbidades que mais aumenta a mortalidade materna e fetal. Então a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Vai ser um grande prazer estar com vocês aqui nesse momento. Viu, gente? Que alegria a gente tem, doutora Ana Lia. A gente já está recebendo um monte de recadinho, Lil, falando que você é uma excelente profissional. Ó, a Neia Soares está falando, ó, ela é uma excelente profissional, me ajudou muito durante algum tempo ruim na minha vida. Te amo, Ana Lia. E vai chover recadinho para Ana Lia hoje. Então, gente, hoje o tema da nossa live é hipertensão na gravidez. Li, você pode falar um pouquinho assim, de uma forma bem clara, assim, mais simples possível, o pessoal que está assistindo, de o que seria uma hipertensão na gravidez? Então, a hipertensão na gravidez é toda vez que a gente verifica a pressão arterial e ela está acima de 140/90, tá? Depois de 20 semanas de gestação, depois da metade da gestação, ok? Então a gente vai chamar de hipertensão na gravidez, hipertensão gestacional. Existe aquela mulher que já é hipertensa crônica, que já vem previamente hipertensa e abre uma gravidez. E essa, na verdade, tem hipertensão essencial e que acabou ficando grávida no meio do caminho. Mas a gestacional é aquela que a gente faz diagnóstico acima de 20 semanas e com pressões acima de 140/90, 14/9, ok? É isso. Viu, gente? E outra coisa, Lil, o inchaço em grávidas é sempre sinal de que a pressão está alta? Não. Tá? Vamos tirar isso da cabeça, não. Eventualmente a mulher grávida ela pode ter inchaço por questões mesmo fisiológicas da gravidez. A mulher, por questões hormonais, retém muito líquido e eventualmente esse líquido extravasa, que a gente chama para o terceiro espaço, então faz o edema. Como a gente fica muito em pé, com a perna para baixo, por questão da gravidade, o líquido se acumula mais em membros inferiores, né? Mas é muito comum que a mulher grávida, depois de algum tempo também, depois de algumas semanas de gestação,
possa ter inchaço. Isso não quer dizer hipertensão, tá? Mas, logicamente, a hipertensão na gravidez se associa mais a edema. Portanto, toda mulher já para o final da gravidez que começa a ter muito edema, tem que verificar a pressão. E quais são os principais sintomas de uma hipertensão quando a pessoa está gestando? Quando que preocupa, né? Na verdade, grande parte das hipertensões, elas são pouco sintomáticas. É importante que a gente fale, por isso que tem que verificar num aparelho calibrado, num aparelho validado, os níveis de pressão, tá, gente? Não pode sair confiando em qualquer aparelho. Cuidado com o aparelho digital. O aparelho digital na grávida pode errar um pouquinho. Na dúvida, verifica no aparelho manual e que seja validado, logicamente. Desculpa, o que a gente está falando mesmo? Quais são os sintomas, os principais sintomas de uma... Então, o que preocupa? Quando aparece principalmente cefaleia, dor de cabeça, turvação visual, visão borrada, escotomas, que são aqueles brilhos na visão, tonturas, náuseas, tá? Eventualmente vômito é menos, dor abdominal, dor epigástrica, região de estômago. Isso pode estar associado à pré-eclâmpsia. Então a preocupação é a famosa pré-eclâmpsia. Depois a gente explica o que é, mas a pré-eclâmpsia é exatamente a hipertensão associada a esses sintomas. Então a mulher já para o final, porque isso é mais comum já no final da gravidez, no último trimestre, a mulher com hipertensão, pressões acima de 140/90 e que começa a desenvolver dor de cabeça, turvação visual, tonturas e náuseas, dor no estômago, ela pode estar começando a desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Outra coisa, eu tenho já uma perguntinha aqui de uma seguidora, que é a Lari Nogueira, 321. Eu sempre tive pressão baixa, inclusive agora no início da gravidez. Mesmo assim, corro o risco de desenvolver hipertensão durante a gestação? Então, a hipertensão gestacional ou a hipertensão que a gente chama da gestação mesmo, ela começa após 20 semanas. Então, mesmo aquela mulher que tem a pressão normal no início, pode, a partir da 20ª semana, iniciar a hipertensão sim, tá? E é mais comum, então, para o final da gravidez. Então, tem que verificar, mesmo ela sendo hipotensa no início, se ela tiver predisposição, depois eu vou falar dos fatores que predispõem, ela pode começar a desenvolver isso para o final. Mas é importante que se diga que, mesmo as hipertensões crônicas, as mulheres que já têm hipertensão prévias à gravidez, a primeira metade da gravidez, quer dizer, até 20 semanas, a gravidez idealmente tem 40 semanas, né? A média de pressão cai. Então, até 20 semanas, a pressão geralmente é baixa. Então, muitas mulheres que já são hipertensas até param de tomar remédio, tá? E aí a gente tem que ter um acompanhamento de perto, porque começa a subir e depois a gente tem que voltar à medicação durante a gravidez. Viu, Lari Nogueira? Então, tá sempre de olho na pressão aí no pré-natal, né? A gente sempre, quando chega no consultório, eu me lembro que uma das primeiras coisas era sempre medir a pressão, isso. Né? Porque realmente é importante a gente estar controlando a pressão direitinho. Lio, uma mãe que acabou de amamentar e esteja tomando porque está com a pressão muito alta, ela fez até essa perguntinha aqui, deixa eu ver o nomezinho dela que passou, Eva Casimiro. Eu ganhei bebê há 7 dias, estou com pressão muito alta, chegando a 19/12. Meu médico passou metildopa e nifedipino, Isso. Né? Está controlando. Minha dúvida é, posso amamentar? Então, pode amamentar. A gente tem, na verdade, todo cardiologista dispõe de uma tabela de drogas, de medicações, que são seguras na gravidez, para gravidez e lactação, tá? Então, essas medicações que ela tocou podem ser feitas, tá? E a gente, na verdade, recorre a essas tabelas. Existe uma tabela antiga já, de 2003, talvez, e ano passado a gente tem um documento recente do Congresso, uma diretriz europeia de gestação, que mudou um pouco essa tabela, deu uma atualizada, e aí a gente geralmente recorre a isso para saber se pode fazer ou não. Então, está correto, ela está sendo muito bem medicada e pode amamentar sim. A gente sempre escolhe as drogas que sejam menos prejudiciais para o bebê e que passem menos pro leite. Tá? Viu, Eva Casimiro? Tirou sua duvidazinha aí, né? A dona Underline Peixe, que foi a nossa vencedora, lembra de você, da nossa live de semana passada, ela também mandou perguntinha.
Quais são as melhores medidas preventivas, né, de que devemos tomar para evitar uma hipertensão na gravidez? Quais os cuidados? Então, ou mesmo tomando todos os cuidados, pode ser que ela apareça assim mesmo. Pois é, a gente sabe que a hipertensão da gravidez gestacional ela é uma questão hormonal. Não se sabe exatamente a fisiopatologia, quer dizer, a origem da coisa, é uma questão hormonal. A única forma de controlar, de acabar com a hipertensão gestacional é o parto, quer dizer, eu tenho que tirar a placenta. Então tem a ver com algumas substâncias liberadas pela placenta. Mas assim, a gente sabe que alguns fatores predispõem à hipertensão. Então, por exemplo, aquela mulher que está acima do peso, que é obesa, aquela mulher acima de 40 anos, que nunca engravidou, primeira gravidez, gravidez de gêmeos, né, gravidez de múltiplos, a mulher que já tem diabetes, ou que tem doença renal, ou que já é hipertensa, essas mulheres têm um risco maior, né? E aí, a gente até fala assim, reduz o sal e tal. Os estudos não foram muito felizes com isso. A gente sempre pede para reduzir o sal, cuidar com a alimentação, mas os estudos não mostraram muita melhora. O que a gente sabe que talvez realmente funcione é aquela mulher de alto risco, de moderado e alto risco, usar aspirina. Engraçado, uma das indicações, se a mulher começa a aumentar a pressão, ou se ela é de alto risco para hipertensão e eclâmpsia, ela começa a usar aspirina, 100 mg, que é uma aspirina infantil, a partir da 12ª semana até a 36ª semana. Então, parece que isso reduz o risco da hipertensão desenvolver pré-eclâmpsia. Então, é interessante. Mas não há uma forma de se prevenir. É controlar peso, uma alimentação saudável, fazer atividade física, aquela mulher que já faz. Também não adianta a pessoa que nunca fez atividade resolver fazer na gravidez. Vários médicos já falaram a mesma coisa quando passaram. A Gabi falou isso semana passada também. Porque resolve malhar, aí é complicado, né? Mas se aquela que já fez, sempre procurar fazer, manter-se ativa, né? E lógico, a redução do sal é sempre importante. Por mais que isso não tenha impactado tanto, mas é sempre importante. Toda gestante hipertensa precisa tomar medicamento? Então, isso vai depender. Depende do nível de pressão, depende da idade gestacional, depende do feto, uma série de avaliações. A gente... cada caso é um caso. Então você tem os hipertensos leves, 14/9, por exemplo, é hipertensão leve. Acima de 16/11, 160 por 110, a gente chama de hipertensão mais grave. Logicamente, as mais graves sempre vão usar medicação, e geralmente múltiplas medicações, uma só não resolve, é difícil de responder. Mas as hipertensas leves, se a gente tiver, por exemplo, você já conversou com ginecologistas, né, obstetras, a gente faz aquela avaliação de fluxo uterino, para avaliação de fluxo de placenta, para ver se a criança está crescendo direitinho, e você vai acompanhando todo mês, e está indo tudo bem, e a pressão não alterou tanto assim, a gente pode inicialmente nem fazer medicação e observar. Mas geralmente a partir de 140, a partir de 150/95, já vai ganhar remédio, todo mundo vai ganhar medicação, porque isso reduziu complicação materna. Não necessariamente complicação fetal, mas isso reduziu complicação materna na hora do parto. Lio, tá uma outra pergunta aqui. Quanto maior a pressão, maior é o risco de ter um parto prematuro? Sim, quanto maior a pressão, maior o risco de retardo de crescimento do feto. Então eu posso retardar o crescimento fetal, parto prematuro, mortalidade fetal. Era uma outra pergunta, se pode levar ao aborto. Sim. Pode, parto prematuro, mortalidade fetal, quer dizer, quanto maior os níveis de pressão, maior complicação fetal. E complicação materna também. Então a mulher pode evoluir com AVC, pode ter ruptura de parede de aorta, edema pulmonar, então são complicações que podem dar na mulher, né, também. O bebê de uma mãe com hipertensão nasce como qualquer outra criança? Então, ele tem um risco maior dessas complicações que eu falei, um risco maior de crescer menorzinho, quer dizer, ele pode ter um retardo de crescimento, porque na verdade a hipertensão atrapalha o fluxo placentário, o fluxo da placenta, que é o que vai alimentar o bebê. Então, eventualmente, a criança começa a crescer menos, e aí a gente pode nascer uma criança menorzinha, né? Então, o que tem que avaliar, e aí o obstetra vai acompanhar de perto, é exatamente se o fluxo da placenta, existe um ultrassom que faz isso para avaliação do Doppler, né, da placenta, se o fluxo está adequado, se a criança está crescendo, né? Se tem descolamento de placenta, o descolamento também da placenta é mais comum na hipertensa. Então, realmente a criança pode nascer com problema. Não vai nascer hipertensa, nem com problema de coração, não é isso. Né? Pode agilizar o parto, pode nascer menorzinho. Pessoal, vou pedir um favor a vocês, porque eu sei que ele apertei aqui, meti a mão no dedo aqui, então quando eu saio da live,
quando eu entro, eu não vejo as perguntas que estavam antes. Tinha umas 5, 6 perguntas que eu ainda não tinha feito. Então eu vou pedir, por favor, para quem enviou, reenviar para mim, por favor, para eu poder tentar aqui fazer para Lio. E depois a gente vai continuando aqui com as perguntinhas que eu já tinha feito. Lio, a gente ainda agora falou sobre pré-eclâmpsia. A gente ficou de voltar nesse assunto. Isso daí é um assunto que as mães têm muito medo. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é esse fenômeno, né? Enfim, fala aí pra gente o que seria uma Então, nem toda hipertensa, né? Nem toda hipertensão, né? Exatamente. Nem toda hipertensão vai gerar pré-eclâmpsia, tá ok? Mas quando a hipertensão se associa àqueles sinais e sintomas que eu falei, dor de cabeça, turvação visual, náuseas, dor no estômago, e algumas alterações de exames, e a gente pede uma série de exames de sangue, que tem algumas alterações, exames de urina, e que mostra proteinúria, perda de proteína na urina, isso a gente chama de pré-eclâmpsia. Então é uma síndrome, tá? E que ela vai se destacar por alguns sintomas clínicos, como eu falei, e algumas alterações de laboratório. Então a mulher geralmente vai estar com níveis de pressão elevado, pode ter edema, né, inchaço, pode ter esses sintomas e vai apresentar perda de proteína na urina. O que a gente precisa deixar claro é que eventualmente essa perda de proteína na urina ela pode ser demorada. Então a mulher já começa a ter pressão alta e dor de cabeça, e aí o médico fala assim, não, mas você não tem perda de proteína ainda na urina, isso não é pré-eclâmpsia, isso está errado. Na verdade, o diagnóstico de pré-eclâmpsia está associado aos sinais e sintomas. E a proteinúria pode aparecer depois, então a gente tem que estar sempre muito atento. A pré-eclâmpsia está associada, como eu falei, a prematuridade, descolamento de placenta, retardo de crescimento uterino do feto e algumas complicações maternas também, né? Podendo chegar à famosa eclâmpsia. E aí, o que é a eclâmpsia? É a pré-eclâmpsia associada à convulsão. Então existe um edema cerebral absurdo e que a paciente então vai desenvolver convulsão. Aí a gente chama de eclâmpsia. É internação, é urgência e o único tratamento da eclâmpsia é interromper a gravidez. Quer dizer, tem pouco tempo, tem 32 semanas, mas a mulher tem risco de vida, você interrompe a gravidez e a criança nasce um pouquinho menor antes do tempo. E uma perguntinha associada a esse assunto, a pré-eclâmpsia pode prejudicar a formação do bebê? A formação não, o bebê já está formado, né? O bebê vai se formar nas primeiras 12 semanas. O bebê está formadinho, depois ele só vai crescer, né? Então a formação não. Talvez o desenvolvimento no final, né? Mas formação, o bebê está bem formado. Agora essa perguntinha estava até antes. Gente, fica tranquila que todo mundo que mandou, como a live fica salva, eu vou ver todo mundo depois que participou, entra no sorteio. É só para eu fazer aqui que eu não consigo visualizar nesse momento, só consigo visualizar quando encerrar, que eu salvar, eu vou ver todo mundo que mandou, tá? Eu só não consigo ler, mas aí vocês já estão mandando aqui de novo que eu tô vendo e a gente vai fazer o que a gente conseguir. A Kaki Giongo mandou assim: a ansiedade nas últimas semanas pode provocar picos de hipertensão? Não. A ansiedade é um fator que aumenta um pouquinho a pressão, mas não é isso que vai te dar hipertensão, fica tranquila, tá? É normal a grávida no final ficar ansiosa, a gente fica preocupada se o neném vai nascer bem, se vai ficar tudo bem, é normal, mas isso não vai gerar hipertensão necessariamente, não. A Mari Sanches, a mulher que teve pré-eclâmpsia na primeira gestação, corre o risco de ter na segunda? Sim, a pré-eclâmpsia na primeira é sempre risco para a segunda. Histórico familiar também, se a mãe teve, se a irmã teve, também é um fator de risco para uma segunda gravidez, tá? Então tem que ficar muito de olho, tá bom? De preferência até conversar com o obstetra, se você não tiver acompanhamento cardiológico, de fazer o mapa. Então a partir da 20ª semana, sempre a partir da metade da gravidez para o final, procurar fazer aquele mapeamento, sabe, de 24 horas da pressão. Isso ele se mostrou nos estudos mais fidedigno para o diagnóstico de hipertensão do que essa pressão eventual que a gente verifica. Samara Flor Lopes, é possível ter, acho que você já até respondeu isso, Lio, é possível ter pressão baixa e no final da gravidez ela aumentar? Porque de repente as pessoas estão entrando depois então não sabe que já foi feito, mas a gente vai... A hipertensa crônica, a mulher que já é hipertensa, ela tem um risco maior de ter uma hipertensão gestacional sobrepós, quer dizer, ela já é hipertensa, mas ela pode piorar o grau de hipertensão depois da 20ª semana. Mas mesmo aquela mulher que é hipotensa, quer dizer, tem pressão baixa no início, a partir da 20ª semana, por questões hormonais e algumas substâncias liberadas pela placenta, pode ter aumento dos níveis de pressão, chegando à hipertensão. Então, a hipertensão gestacional, que é típica da gestação, ela ocorre a partir da 20ª semana
e tem a ver com algumas substâncias liberadas pela placenta. Então você pode ser uma hipotensa no início e ser uma grande hipertensa no final. S. Rita.Araújo, tem muito a ver do que ela falou também. Ela fala que ela é mãe de primeira viagem, ela sempre teve pressão normalizada e se pode desenvolver uma hipertensão na gravidez. Ela nunca teve. Ela já falou que sim, né? Sim. E a mulher que desenvolve hipertensão na gravidez, depois ela tem um risco maior de vir a ser hipertensa durante a vida. Quer dizer, quando a hipertensão gestacional, se você entender, ela começa a partir das 20 semanas, mas depois do parto, até 42 dias depois do parto, existe esse número aí, ela vai embora. Então, quando a hipertensão da gestação é da gestação, ela fica um tempinho ainda depois do parto e vai embora. Mas essa mulher, no decorrer da vida dela, vai ter um risco maior de ser hipertensa, tá? Para o futuro. Zu Sanches. Não, antes teve um recadinho do Vinícius Porto, falando que você é uma excelente profissional e dando parabéns a Bencia pelas lives. A Castro _ Caleb. Você pode dar dicas de alimentação, quais os cuidados que tem que ter no preparo da alimentação para uma gestante com pressão alta? Eu acho que assim, você vai mais para nutricionista, mas basicamente é só reduzir um pouco o sal, tá? Não é para tirar totalmente o sal, mas reduzir um pouco o sal, bastante legume, verdura e fruta, menos carne, tira alimento processado, tira alimento embutido, enlatado, isso tudo tem muito sódio. Cuidado com o refrigerante, tira refrigerante, tem muito refrigerante que tem sódio, principalmente diet. Então, assim, cuidado com os alimentos processados e industrializados. Comida mais comida, sabe? E eu acho que é basicamente isso, e não exagerar no sal. Show! Zu Sanches. Oi, boa noite. Minha filha teve hipertensão gestacional na gravidez e teve o bebê com 7 meses. Hoje, o bebê vai fazer 4 meses e ela continua hipertensa. Minha pergunta pode virar crônica? Sim, pode virar crônica. Já era para ela ter melhorado. Então, se aquela mulher permanece ainda hipertensa, provavelmente ela vai se tornar uma hipertensa crônica. 20% pode acontecer, tá? Não normaliza. E aí ela vai ter que tratar aí para a vida toda. A Lu Moura está perguntando, quando tem o diagnóstico, é indicado, e se possível, ter a presença de um cardiologista na sala de parto? Tem algum caso que seja mais grave? A grande maioria dos casos não há necessidade, tá? O obstetra lida bem com isso, o anestesista que está acompanhando lida bem com isso, eles sabem fazer, não há necessidade de cardiologista, porque a gente tem pouco cardiologista para fazer isso. Agora, casos um pouquinho mais complicados, principalmente quando a mulher é cardiopata, tem outras cardiopatia congênita, cardiopatia reumática, aí o cardiologista pode se fazer presente, tá? Mas geralmente, eu acho que, 90% das vezes, não há necessidade, ela já vai com uma orientação do cardiologista e o anestesista geralmente lida bem com essas situações. Existe algum perfil de mulheres que estão mais para acontecer hipertensão na gravidez? Não, existe mais predisposta. O perfil a gente já conversou. O alto risco seriam as mulheres já hipertensas crônicas, diabéticas, portadoras de doença renal. Isso é alto risco de vir a desenvolver, né? No risco moderado, as mulheres obesas com IMC acima de 35, as mulheres acima de 40 anos, as mulheres com gestação múltipla, gêmeos, primeira gravidez, tá? Aquela mulher que nunca engravidou. São fatores de risco moderados. Então a gente tem sim como identificar, né, a mulher mais pesadinha que não faz atividade física. Essas mulheres têm um risco um pouquinho maior, tá bom? A mãe ter tido pressão alta na gestação, tem algum risco para o bebê? Sim, o risco do bebê, como a gente já falou, o risco do bebê é de prematuridade, é de nascer antes do tempo, é de existir um retardo do crescimento desse feto, ele pode retardar o crescimento no final, né? Até de mortalidade. Pra você ter uma ideia, a mulher que faz pré-eclâmpsia, o risco de prematuridade é de 25%. O risco de um descolamento prematuro de placenta também em torno de 20, 25%. O risco de um retardo de crescimento em torno de 30%. Então já existe uma imortalidade em torno de 5%. Logicamente, graças a Deus, a morte é pequena. Até, gente, para falar, a incidência de hipertensão na gravidez é em torno de 7,5% no mundo todo. Tem alguns estudos mostrando isso, tá? Então, graças a Deus, a grande maioria das grávidas não será hipertensa, tá? Aí, viu, gente? Isso daí é uma dica boa. Lil, dá para controlar a doença sem medicação? Não, né? É difícil, é bem difícil, tá? A hipertensão gestacional, ela realmente é difícil de controlar, e ela tem nuances, né?
Então, geralmente, a grande maioria vai precisar de medicação. E quais os sinais de que o problema está se tornando mais preocupante? Quando começam esses sintomas de alarme que eu te falei, a dor de cabeça, cefaleia, turvação visual, tonturas, vista brilhante, que a gente chama de escotomas, náusea, dor de estômago, são sinais que você pode estar começando a desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Então, a hipertensão isolada é uma coisa, a hipertensão com pré-eclâmpsia é outra, e que é o que dá o risco pro bebê. Sim. Então, a mãe hipertensa precisa normalizar a pressão para ter uma gravidez tranquila? Sim. A gente controlando os níveis de pressão, a gente reduz de forma bem impressionante o risco materno. Então, o risco de complicações maternas, como AVC, como eu falei, AVC, edema pulmonar, arritmias, reduz bastante com o controle da pressão. O risco fetal também. O que acontece é que a gente tem pouco estudo com gravidez. É difícil você colocar grávidas em estudos científicos. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Então, a gente trabalha em cima de estudos científicos, isso a gente tem pouco. Então, essas diretrizes que a gente tem hoje de tratamento, e a mais moderna é essa europeia do ano passado, elas se baseiam muito mais em opinião de especialistas, o acompanhamento do dia a dia, do que em grandes estudos. Então, na verdade, os estudos nunca comprovaram que existe uma redução de morte fetal, por exemplo. Mas a gente sabe que se a gente controlar bem, essa mulher complica menos. Então, essa é a ideia, né? A Eva Casimiro perguntou, existe eclâmpsia pós-parto? Não. A eclâmpsia é própria do parto, mas o que acontece? Ela foi interessante. Existem alguns sintomas que podem permanecer, sim, depois de algumas semanas do parto, tá? A gente não vai chamar de eclâmpsia, mas existem alguns sintomas que vão permanecer depois do parto, sim. Ela está até colocando que se pode ser detectado por exame de sangue e urina. Hoje em dia tem o exame de urina que a gente faz a dosagem da proteinúria. Então a gente vai dosar a proteína na urina e isso vai fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia, tá? Como eu falei, às vezes pode retardar um pouquinho isso, mas a proteína na urina vai dar o diagnóstico. O exame de sangue, existem uns exames de sangue agora novos, bem específicos, tá? Não sei se a gente tem disponível no Brasil. Nesse documento europeu do ano passado já fala nesses exames de sangue. Como eu não trabalho diretamente com obstetrícia, eu não sei se eles fazem isso no Brasil. Mas já tem agora umas coisas mais específicas de pré-eclâmpsia, sim. A Ju K9, de repente, Ju, você entrou depois e a gente vai te responder também. Algumas perguntas, gente, acabam às vezes se repetindo, porque às vezes a pessoa entrou e a outra já tinha feito. Minha mãe teve pré-eclâmpsia na gravidez e hoje estou grávida, posso ter eclâmpsia? Tem um risco maior. Histórico familiar tem um risco maior, tanto da mãe quanto das irmãs, né, e tias. Tem um risco, não quer dizer que você vai fazer, mas tem um risco mais alto. Gente, vamos aproveitando que está chegando o final da nossa live, hein? Já falamos bastante. Tô com 17, Al.line 236. Tô na 17ª, tô com 17 semanas e tive hipertensão no começo. Tomo remédio, posso ter um parto prematuro? Sim, tem um risco mais alto, mas se você fizer tudo direitinho, no final da gravidez, você vai acompanhar, né, não só os níveis de pressão, mas você vai acompanhar o fluxo da placenta, você vai acompanhar se o bebê está crescendo direitinho, né, você vai acompanhar o que a gente chama de bem-estar fetal. Existem alguns estudos, alguns exames que avaliam se o feto está bem, se está reagindo bem. Então, esses cuidados ao final são fundamentais para que a gente jogue essa gravidez no máximo para frente, para o bebê nascer bem maduro, bem bacana, né? Acima de 37, 38 semanas pelo menos, tá? Frederico Santa Rosa mandou assim: fiquei sabendo que o esposo da doutora fotografa parto muito bem. É verdade, gente. O esposo da Analia, que faz aquela parceria lá, que é o meu irmão, de um desconto super ultra especial para as mamães que estão montando o enxoval lá com a gente. Então, de vez em quando a gente publica aqui, é só ir lá na loja, pegar com a sua vendedora o cupom especial com descontos. Vários clientes estão aproveitando esse carinho especial que ele tem tido lá com os nossos clientes. Então ele faz ensaio de gestante e faz também o registro do parto documental na hora que ele tem a autorização dos principais hospitais da região. Então ele consegue fotografar o seu parto e eternizar esse momento mágico aí pra você. Então, se você tem interesse de fazer essa cobertura do ensaio da gestante ou do parto,
manda um direct aqui pra gente, entre em contato com a sua vendedora, que ela vai orientar você direitinho, vai te dar esse cupom especial, que é de 30% de desconto no valor da tabela, gente. Ele parcela no cartão, vale super a pena. Qualquer coisa você manda um recado pra gente. Vou puxar o saco dele, olha só. Ele, na verdade, ele é um fotógrafo de casamento. É verdade. E que se descobriu fazendo parto. E olha, gente, as fotos são lindas, eu acompanho lá em casa. São lindas. Fica Eu vou assim, até combinar com ele de pegar umas fotos com meus clientes que autorizei a gente mostrar aí pra vocês nos stories o estilo de trabalho dele, porque é lindo, é cheio de poesia, um olhar diferente. Então, assim, mas como no parto? Mas assim, isso. Não fiquem, porque ele consegue poetizar esse momento e tornar muito bonito o momento do parto. Então, vale super a pena. A Érica Neves. Boa noite, meninas. Tenho hipertensão. É sempre indicado realizar o parto antes ou, se estiver tudo bem controlado, consigo chegar até a 40 semanas? Então, existe essa recomendação. Essa última diretriz europeia fala em alguma coisa em torno de 37, 38 semanas, tá? Então, assim, mesmo aquela grávida que aparentemente está indo tudo bem, a ideia é chegar a 37, 38 semanas, não necessariamente, porque antigamente se fazia o possível para chegar a 40 semanas. E agora a orientação, assim, a hipertensão já sendo um pouquinho mais importante, talvez antecipar em umas 2 semanas, tá? Mas isso vai depender do seu obstetra. Acho que é importante, quem vai definir isso é o obstetra. Se a coisa estiver muito complicada, ele conta com a ajuda do cardiologista, mas é importante que ele seja o seu guia. Quem está comandando o tratamento da gestação é o obstetra, tá? A Bravo Vivi tem um sopro no coração. Ela está gestante, né? Posso vir a ter problemas no meu parto, querendo parto normal? Sim, então, Bravo, né? Bravo Vivi, isso. Vivi, olha só, tem que ter cuidado, a gente não sabe, porque sopro existem soprinhos e soprões, né? Então sopro pode ser um monte de coisa. Se for um sopro leve, não vai impactar em absolutamente nada e você pode levar a termo e fazer parto normal. Sempre o parto normal vai ser o prioritário. Agora, se já for um sopro um pouquinho moderado para grave, aí você realmente sai da linha do parto normal, porque o esforço é muito grande, o coração realmente pode, na hora, sofrer com a sobrecarga e você, então, fazer uma complicação como o edema pulmonar, por exemplo, que é uma falência cardíaca aguda pelo esforço do parto associado ao seu sopro pré-existente. Agora, entenda, a maioria das mulheres tem soprinhos, sopros leves. Esses sopros leves não vão impactar em absolutamente nada. Então depende muito do seu cardiologista, tá bom? Você vai ter que fazer ecocardiograma, você já deve ter feito vários, e acompanhar durante a gravidez se esse sopro é menor ou se já é um sopro mais importante, tá? Bruno mandou um recadinho pra você, amo muito, que médica. A S. Rita mandou: minha família é hipertensa. Alguns possuem coração grande e sopro, inclusive minha mãe e meu irmão. Eu não tenho. Mas meu bebê pode nascer com esse probleminha? Quais as possibilidades? Aí a gente tem que ver, porque na verdade existem várias doenças que podem causar isso, tá? Então, na verdade, o coração grande, sopro, são causados por N problemas. Então a gente não sabe qual é a causa da sua mãe e do seu irmão, tá? Então às vezes não tem nada a ver, eles desenvolveram durante a vida uma doença que tem a ver com idade, por exemplo. E eventualmente algumas pessoas têm por questões genéticas ou congênitas. Aí sim, quando a gente tem uma doença genética ou congênita, pode ser que o bebê, até por questões familiares, traga isso, mas é raro, tá? É raro. Pessoal, 40 minutos já de live, né? Então, assim, vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo. A gente teve um monte de perguntas. Acho que foi páreo duro com a quantidade de perguntas de semana passada. Acho que foi uma das lives que teve mais interação. E amanhã a gente vai fazer esse sorteiozinho. É muito legal. A gente tá levando informação para vocês, mamães que estão aí ansiosas, né? Às vezes é mamãe de primeira viagem, ou já é de segunda, não tiveram alguns sintomas já na primeira gestação, mas estão tendo agora. Então é sempre importante vocês estarem assistindo, né? Porque a informação é sempre muito bom. Ou não estão gestantes, mas pretendem engravidar, ou pela primeira vez, ou novamente. Então, assim, a gente fica muito feliz de toda semana tá aqui com um tema legal pra vocês. Semana que vem a gente vai ter uma pediatra, tá bom? Então, assim, vai ser muito legal. E na outra semana a gente vai ter uma advogada, vai falar sobre pensão alimentícia, vai falar sobre adoção, vai falar vários assuntos relacionados à maternidade e que envolvem o meio jurídico também. Então, assim, a gente já tá com vários assuntos aí pra frente, programando pra estar sempre levando informações relevantes e variadas. Quanto mais informações, melhor pra vocês, né? Porque eu sempre termino essa live falando que
muito mais do que vender produtos, a Bebericia quer servir com excelência, quer participar de forma efetiva da preparação do enxoval, da preparação da chegada de um bebê em casa. Então, assim, muito mais que clientes, vocês se tornam nossos amigos, se tornam nossa família. Sempre quando vocês vão lá na loja, a gente consegue bater um papo, tomar um café, eu conhecer vocês. Eu fico muito feliz quando a gente ainda não se conhece pessoalmente. Ah, eu te conheço pelo Instagram, eu vejo sempre você no Instagram. Então, assim, a gente fica muito feliz. A gente recebe hoje clientes de toda a região dos lagos. Sábado é dia de a gente receber gente de Rio Bonito, de Saquarema, Bacaxá, de Iguaba, Macaé. Sábado é o dia de toda a região se encontrar lá na Bebericia. E a gente fica muito feliz por isso. Fica, de que cada vez mais a gente tem sido escolhido por vocês para estar fazendo parte desse momento. Então eu queria agradecer a vocês por estarem sempre prestigiando a gente lá na loja e aqui virtualmente através do Instagram, do Facebook. E eu queria que você se despedisse aí dos nossos seguidores, te agradecer também por você ter topado participar, tá bom? Vou ver enquanto a Ana Lia se despede, ver se surgiu mais algumazinha, para ver se eu consigo atender vocês ainda. Então, olha, gente, eu quero agradecer também, é um prazer para mim. Eu tenho 3 filhos, então assim, tive 3 gestações, né? E graças a Deus estão todos aí. É um prazer, tá? A gente trata com muito carinho. Eu tenho umas pacientes grávidas que a gente abraça com muito carinho, né? Tem que cuidar com muito amor. Então, assim, procurar sempre estar no obstetra, fazer o pré-natal direitinho. Depois da 20ª semana, principalmente verificar a pressão, né? Eventualmente verificar, sem virar neurose, sem virar... Mas assim, eu acho que eventualmente verificar a pressão. Aquela mulher que já é hipertensa, então que já vem já tratando, ela tem que estar sempre em conjunto com o seu cardiologista, porque algumas medicações não podem ser usadas na gravidez. Então, eventualmente, a gente vai ter que trocar o tratamento. É importante que se diga isso, eu esqueci de falar. Tem muitas mulheres jovens que já tratam hipertensão e que certas drogas, elas são teratogênicas. Ou seja, se você decidir engravidar, conversa com o seu cardiologista, porque ele tem que trocar. Quando a gente engravida, a gente nem sempre sabe que está grávida, só vai descobrir um mês e meio depois. E algumas medicações podem levar a má formação fetal. Então, se você decidir engravidar, você que já é uma mulher mais formada e já trata hipertensão, procura o cardio, troca o remédio para poder engravidar com saúde, tá certo? E aí, uma alimentação bacana, com pouco sal, uma alimentação saudável, procurar ser mais ativa, controlar o peso, não fumar, né? E é isso aí, está sempre uma parceria muito forte com o seu obstetra. Eu acho que o pré-natal é fundamental, né? Com certeza. Então, pessoal, ó, muito obrigada. Vou fazer aqui, ó, sua sogra mandou um beijo. Minha sogra, beijão. Estou descendo para minha nora Maíra encomendar um menininho. Eu também. Graças a Deus que não sou eu. Aqui, ó, a Gabi, a última pergunta, que eu achei muito interessante, a colocação que ela fez. A gente está falando sobre hipertensão. Ela está falando Gabi Maria Bastos. Sim. No meu caso, a pressão baixa. Eu tive diversos problemas. No meu caso foi pressão baixa. Tive diversos problemas. Como se chama isso? Ou entra no grupo da hipertensão? Me atrapalhou muito, principalmente durante o parto. A pressão baixa. É muito baixa, né? Não, a gente não vai chamar, não existe um capítulo dentro da cardiologia de hipotensão. Engraçado, né? A hipotensão, na verdade, tem a ver com vários fatores da própria gravidez também. Por uma vasodilatação, existe dilatação dos vasos, artérias e veias, e algumas mulheres, então, a pressão cai muito. E aí é ruim mesmo, fica desanimada, fica prostrada, né? E aí tem que ficar deitadinha, de ladinho, é bem chato, tem que se alimentar direitinho, mas a princípio isso não é encarado como doença, tá? É encarado como um reflexo, e aí o tratamento é meio elástica, deitar, repousar, se alimentar, hidratar bem, não existe uma droga específica para isso, nem é encarado como doença. Ó, última perguntinha, gente, que eu tenho que encerrar, que senão o próprio Instagram acaba que a gente já tá quase chegando no tempo máximo de live. Al.line 236. Mesmo tomando remédio para pressão, posso ter parto normal? A princípio pode, mas a indicação geralmente inicial vai ser parto cesáreo, tá? Porque a pressão pode subir muito durante a indução do trabalho de parto. Então, assim, a princípio os obstetras optam pela cesariana porque é mais controlado. Né? Eu tenho um anestesista do lado que pode controlar. O parto normal você não vai ter esse controle, tá bom? Mas assim, isso não é
fechado, não. É uma conversa sua com o obstetra e o cardiologista junto. Isso aí. Tá Então, bom? gente, agora a gente vai dar um tchauzinho mesmo. Muito obrigada. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Eu vou falar com vocês quando que vai ser certinho. Tô confirmando ainda o horário, tá bom? Mas a gente tá vendo aí o dia certinho. Vai ter uma profissional, uma pediatra, que a gente vai ver um assunto assim bem relevante de bebês, primeiros anos de vida de uma criança, que geram mais dúvidas aí. Então, já prepara sua perguntinha pra pediatra, porque eu tenho certeza que vai bombar também. A gente vai ter muita interação de vocês, porque é isso que a gente deseja, ajudar vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.